Oi, pessoal. A menopausa é sem dúvida uma fase cheia de mudanças, né? Mexe com o corpo, com a cabeça, mas e a vida sexual? Como fica? Vamos mergulhar nesse assunto para desmistificar o que acontece de verdade, com base no que dizem os especialistas, e descobrir como essa pode ser, acredite, uma fase de redescoberta. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquele medo que muitas vezes a gente nem fala em voz alta. Será que essa nova etapa da vida significa dar adeus ao prazer, à intimidade? A resposta, olha, pode te surpreender. Vamos investigar isso juntos. Então, para a gente começar com o pé direito, é super importante a gente alinhar os ponteiros e entender a diferença entre duas palavras que todo mundo confunde. Deixar isso claro é o primeiro passo para entender o que de fato está rolando no corpo. Então, gente, a grande sacada é essa aqui. Menopausa, tecnicamente, é um dia só, o dia da sua última menstruação. O que a maioria das pessoas chama de menopausa, com todos os sintomas e mudanças, na verdade se chama climatério, essa fase de transição que pode durar anos, que é o palco de tudo. É no climatério que a mágica ou a bagunça toda acontece. É o período em que os ovários vão, aos pouquinhos, diminuindo o ritmo. Isso geralmente começa a dar os primeiros sinais depois dos 40 anos e pode se estender por até uma década. É um processo longo e que muda muito de uma mulher para outra. Beleza, agora que a gente já sabe os nomes certos, vamos ver como isso se manifesta na prática. Porque a queda dos hormônios não afeta só o útero, não. O impacto é no corpo todo, da pele ao nosso humor. É uma lista considerável, né? A queda do estrogênio mexe com o colágeno, por isso a pele fica mais seca, o cabelo mais fraco. O metabolismo também desacelera, aí fica mais difícil ganhar músculo e a gordura tende a se acumular. E claro, tem os famosos fogachos, aquelas ondas de calor do nada e os suores noturnos que acabam com o sono de qualquer um. E agora, falando direto do que impacta a sexualidade, a gente tem essa tal de síndrome geniturinária. Funciona assim: a pele da região íntima, igualzinha do resto do corpo, perde colágeno e hidratação. Isso causa ressecamento, pode causar dor na relação e ainda deixa a área mais vulnerável a infecções. É uma mudança física bem direta, com um baita impacto na vida íntima. E aí que a gente entra de cabeça nos desafios da sexualidade. Porque o buraco é mais embaixo, sabe? Vai muito além do físico. Envolve a forma como a mulher se enxerga, a autoestima dela e até a ideia que ela tem do que é ser mulher. Essa frase da doutora Lilian Fiorelli resume tudo perfeitamente. Sexualidade não é só o ato em si, é um espelho de como a pessoa se sente com ela mesma. Se a autoestima tá lá embaixo, a sexualidade vai junto. Pensa só nessa combinação. O corpo tá mudando de um jeito que talvez não agrade. A pele, o cabelo e ainda tem o peso simbólico do fim da fase reprodutiva. Para muitas mulheres, isso gera uma crise de identidade, um sentimento de perda da feminilidade que bate direto na libido. E aqui, a coisa vira uma bola de neve perigosa. O ressecamento causa dor. A dor transforma o que era para ser prazer em algo ruim. O cérebro, que é esperto, começa a associar sexo com algo a ser evitado. E aí o desejo, que já podia estar meio abalado, despenca de vez. Mas calma, chega de falar de problema. A notícia boa é que tem muita solução disponível. Bora para a parte prática, focada em como resgatar o conforto e, claro, o prazer. A primeira linha de defesa é simples e tá na mão de todo mundo. Lubrificante à base de água você acha em qualquer farmácia, é super eficaz. O óleo de coco também é uma alternativa natural fantástica. Mas atenção, muita atenção a esse detalhe. Óleo de coco e camisinha de látex não se misturam. O óleo estraga o látex, ok? Agora, se os lubrificantes não estão dando conta, a medicina tem cartas na manga. Tem a terapia hormonal local, que é um creme aplicado direto na vagina, age só ali e é ótimo para o ressecamento. Existem também tratamentos a laser que estimulam o colágeno da região. Mas, para tudo isso, a regra de ouro é: converse sempre com um médico. E agora, a gente chega na parte mais transformadora dessa conversa. Com a parte física mais resolvida, se abre uma porta. Uma porta para redescobrir o que é o prazer e como o corpo funciona agora. Sim, o corpo mudou. E a resposta sexual também. Talvez o orgasmo demore um pouco mais para chegar. Mas isso não é de forma alguma algo ruim. Pelo contrário, é um convite para explorar mais, para dedicar mais tempo ao que a gente chama de preliminares, que, na real, são o sexo em si, e para entender os novos caminhos do prazer. E essa frase
Essa frase talvez seja a mais potente de todas. É um depoimento real que mostra o potencial gigantesco dessa fase. Com mais maturidade, com mais autoconhecimento, a qualidade do prazer pode sim superar tudo o que já foi vivido. 8.000. O que é esse número? É a quantidade de terminações nervosas do clitóris, um órgão projetado pela natureza com uma única função: dar prazer. Só para você ter uma ideia, a glande do pênis tem por volta de 3.000. Isso mostra o universo de prazer que está concentrado ali. Se conhecer é o segredo de tudo. E a masturbação, sem tabu nenhum, é uma ferramenta incrível para isso. É um jeito de entender como a sua sensibilidade mudou, de descobrir novos pontos de prazer e de dar um up na autoestima ao perceber que seu corpo continua sendo uma fonte maravilhosa de sensações. Bom, pra gente amarrar nosso papo, o que fica de tudo isso? A mensagem principal é de esperança, é de poder. Então, vamos colocar isso na cabeça. Menopausa não é doença, não é o fim da linha, é uma fase natural. E em vez de olhar para ela como uma perda, a gente pode enxergar como um convite. Um convite para se reinventar, para explorar a intimidade de um jeito novo e para achar um prazer talvez até mais profundo e consciente. E eu deixo essa reflexão no ar. Às vezes, a mudança nos obriga a sair do caminho conhecido, a explorar o desconhecido. E é nessa exploração que a gente muitas vezes encontra tesouros que nem imaginava que existiam. A menopausa pode ser exatamente isso, a chance de desenhar um mapa para o prazer totalmente novo.